Abra a sua Bíblia. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15. Quem não conhece a parábola do filho pródigo, não é? Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Vamos aqui, arrumar aqui essa tela aqui, não é? Bom, a parábola do filho pródigo começa assim, ó. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Aquele homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Bom, vamos ver então quais foram os erros. Vamos ver quais foram os erros, não é? Quais foram os erros e os acertos, não é? Quais foram os erros e os acertos do filho pródigo? Aonde é que o filho pródigo errou? E aonde é que o filho pródigo acertou? Bom, esse rapaz, ele toma uma decisão equivocada, uma decisão errada, que lhe custou muito caro. A decisão que o filho pródigo tomou lhe custou muito caro. Ele deixa a sua casa confortável, a sua mesa farta, ele deixa o seu pai, o lugar onde ele tinha empregados, conforto, segurança, e ele vai para uma terra distante. Ele vai para uma terra distante. E lá ele gasta tudo nas baladas, com meretrizes, na bagunça, e depois que ele gastou tudo, ele é surpreendido por uma crise que chega naquele lugar, e ele é obrigado a buscar trabalho para se sustentar, e ele encontra o trabalho de cuidar de porcos. E foi ali, cuidando de porcos, que para um judeu era inconcebível, que ele cai em si. E ele reconhece o erro, ele reconhece a escolha errada. Agora, a pergunta que fica é: por que o filho pródigo errou na escolha que fez? Porque ele não buscou a ajuda de um mentor antes de tomar decisão. Vamos lá, olha aqui, ó. Primeiro, onde é que ele errou? Ele não buscou ajuda com um mentor, certo? Ele não buscou, não é? Ele não buscou ajuda com um mentor. Preste atenção. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. A Bíblia diz que em faltando conselho, os planos fracassam. E eu poderia dizer, em faltando mentoria, nós corremos o risco de tomar as piores decisões na vida. Muitas pessoas estão errando exatamente por causa disso. A Bíblia diz assim: o sábio dá ouvido aos conselhos. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Aquele que ouve atentamente os conselhos faz a sua morada entre os sábios. Todos nós precisamos de mentores. Um mentor é um conselheiro confiável e experiente, dedicado ao desenvolvimento de outra pessoa, normalmente mais jovem e mais ou menos experientes. É aquele experiente que aconselha o menos experiente. Na crise,
quem você não deve ouvir? Preste atenção. Na crise, quem você não deve ouvir? Primeiro, não ouça quem não ouve a Deus. Cuidado. Não ouça quem não ouve a Deus. Segundo, não ouça quem tem um caráter duvidoso. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro, não ouça quem tem inveja do seu casamento, da sua família, da sua vida financeira. Quem não ouve um mentor, sempre constrói um caminho para a falência. Quem não ouve um conselheiro sábio, sempre constrói um caminho direcionado para a falência. Aconteceu exatamente isso com Ananias e Safira, Atos capítulo 5. 2 Samuel capítulo 11, Davi e Betseba. Judas, o traidor. Preste atenção. Quem não ouve conselhos sábios, quem na vida não tem mentores, corre um sério risco de escolher tão errado quanto o filho pródigo escolheu. Segundo erro do filho pródigo, preste atenção. Olha, segundo erro do filho pródigo, ele não escolheu com base, preste atenção, ele não escolheu com base em valores. Preste atenção. Ele não escolheu com base em valores. Escute o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou dizer para você. Todos nós precisamos ter um sistema de valores. Todos nós precisamos ter um código de integridade. Todos nós precisamos de ter um sistema de valores pautados na palavra, pautados nas escrituras sagradas. Se o filho pródigo decidisse com base em valores, ele não teria errado na decisão como errou. Quem decide com base em princípios, em valores, não erra nas suas decisões. Aí, eu gostaria que você que está para tomar uma decisão, porque eu tenho certeza que eu estou falando para muita gente que ainda nesta semana vai precisar tomar decisão ou decisões. Quem sabe é sobre o pai, a mãe, sobre o casamento, sobre a igreja, sobre a família. Qual é a decisão que você precisa tomar nesses próximos dias? Qual é a decisão que você precisa tomar nos próximos dias? As decisões que nós tomamos nos faz progredir ou regredir. As decisões que nós tomamos nos faz ir para um outro nível mais elevado ou nos leva para baixo. Preste atenção que o filho pródigo decide de uma forma errada e em vez de ele ganhar, ele perde. Em vez de ele caminhar em direção à bênção, ele caminha em direção a uma vida miserável e desgraçada. Dependendo da decisão que a gente toma, a gente mais perde do que ganha. E como decidir de forma acertada? Primeiro, consulte mentores. Consulte gente que pode agregar valor nas decisões que você toma. Segundo, decida com base em princípios da palavra, decida com base em valores. O filho pródigo não levou a sério 4 valores que você precisa levar a sério. Preste atenção. 4 valores que você precisa levar a sério. Opa, deixa eu trocar de caneta aqui. Primeiro valor que você precisa levar muito a sério. Isso aqui é como eu gostaria que o Brasil inteiro estivesse me assistindo agora. Gratidão. Esse é o primeiro valor que deve nortear as decisões que nós tomamos.
Vou repetir. Esse é o primeiro valor que deve nortear, dirigir, pautar as decisões que nós tomamos. Gente grata não cospe no prato que comeu numa atitude de traição, de desonra, de desconsideração. O filho pródigo tinha o melhor pai do mundo. O filho pródigo recebeu do pai o que qualquer filho gostaria de receber. O filho pródigo recebeu do pai o que a maioria dos filhos não recebem. O filho pródigo tinha do seu pai o que a maioria não tem dos pais. Simplesmente, ele não considera, ele não pensa nisso, ele não leva a sério isso, porque não havia no coração dele, naquele momento, um sentimento de gratidão. Quantos filhos decidindo errado porque não são gratos? Quantos maridos decidindo errado porque não são gratos? Quantas esposas decidindo errado porque não são gratas? Quantos colaboradores decidindo errado com o patrão, em relação ao patrão, porque não são gratos? A gratidão é a memória do coração. Eu penso que José, quando disse não à mulher do patrão, que queria se deitar com ele, queria ter uma noite na cama com ele, quando José disse para ela não, de certa forma, ele estava sendo grato ao patrão, porque foi Potifar, o marido desta, que promoveu ele de escravo a escravo livre, mordomo de tudo na casa. Ao dizer não àquela mulher, ele estava revelando um coração muito grato àquilo que recebeu. Você tem decidido a partir deste valor chamado gratidão? Segundo valor que o filho pródigo não levou a sério na sua decisão: lealdade. Lealdade. Sabe, gente, o filho pródigo, quando ele pediu a herança com o pai vivo, ele estava manifestando o desejo de que o pai morresse. Era como se ele estivesse dizendo ao pai: para mim, você tem que morrer, e o que eu quero de você é a minha parte que me cabe da herança. Isso é deslealdade. Sempre que você decide a partir da lealdade, você pondera, pesa, repensa, considera. Lealdade, como está faltando lealdade no casamento, na família, no trabalho, nas relações interpessoais, como está faltando lealdade. O filho pródigo também não levou a sério um outro valor, que é o tempo. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Para tudo há um tempo determinado. Há um tempo de chegar, há um tempo de ficar e há um tempo de sair. Há um tempo de plantar, há um tempo de cultivar e há um tempo de se colher aquilo que plantou. Para tudo há um tempo determinado. O filho pródigo não errou porque saiu. Ele errou porque saiu da forma errada, pelo motivo errado, e ele saiu na hora errada. Ele toma uma decisão de ir embora na hora errada, porque todo filho um dia tem que ser emancipado, todo filho um dia tem que sair de casa. Agora, qual é o momento certo para isso? Qual é a hora certa para isso? Ele não levou a sério essa questão do tempo. Deixa eu falar com você aí, ó. Você que está para tomar uma decisão séria, você está no tempo de Deus? Você está decidindo no tempo certo? Será que você não está se precipitando? Será que você não está se
precipitando na decisão que você tem que tomar, sem levar em conta esse valor tão sério, chamado tempo? Será que você não precisa conversar mais com 2, 3 mentores? Será que você não precisa levar em consideração gratidão, lealdade? Será que você não precisa dormir sobre esta questão mais um pouco? Será que você não está tomando uma decisão por impulso, em função de uma ferida, de uma ofensa, de uma decepção, de uma frustração? Será que Deus não parou você aí exatamente agora e hoje para ouvir esta palavra e você estava pedindo a Deus que falasse ao seu coração? Leve a sério o tempo. Isso é um valor que deve orientar nossas decisões. O último valor que o filho pródigo não levou em consideração é o valor que eu chamo de princípio de autoridade. Princípio de autoridade. Autoridade. Princípio de autoridade. Por que o filho pródigo quis ir embora? Ele não queria estar mais debaixo da autoridade do pai. Ele não queria estar mais debaixo de supervisão. Ele não queria prestar contas ao pai, autoridade sobre a sua vida. E sempre que você se rebela contra o princípio de autoridade, sempre que você não leva a sério o princípio de autoridade, sempre que você quebra o princípio de autoridade, você é quebrado pelo princípio. O correto era ele se submeter à autoridade do pai e pedindo ao pai uma sugestão, um conselho, uma orientação em relação àquilo que ele iria fazer. Não, a impressão que me dá é que ele não quis ouvir ninguém, inclusive o pai, sobre a decisão que estava tomando. E por não ouvir o pai e nem ninguém, ele decide. E ao decidir de forma rebelde, ele toma uma decisão para perder e não para ganhar. Então, 4 princípios para tomar decisões acertadas. Leve a sério gratidão. Leve a sério lealdade. Leve a sério o princípio do tempo. Leve a sério o princípio de autoridade. Agora, por que o filho pródigo então saiu de casa? Ele não queria continuar debaixo de autoridade nem continuar prestando contas. E por que é tão urgente nós falarmos sobre princípio de autoridade? Veja, no universo existem 2 princípios. O da autoridade de Deus e o da rebeldia satânica. O princípio de autoridade é tão importante na palavra de Deus que está presente na Trindade. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Interessante, Deus Pai envia o Deus Filho envia o Deus Espírito Santo, e o Espírito Santo envia a igreja. Veja como existe uma cadeia hierárquica, até mesmo na Trindade. O segundo ser criado, que foi a mulher, nasce debaixo de autoridade. Eva nasce debaixo da autoridade de Adão. Ou seja, nós nascemos debaixo do princípio de autoridade. E essa cadeia de autoridade com extensão de comando foi estabelecida por Deus com 3 objetivos: organizar, viabilizar a administração efetiva e proteger. Filho pródigo, ele vai embora porque ele não quer mais prestar contas. E este que decide, sem levar a sério o princípio de autoridade, porque ele quer viver sem ser supervisionado, ele então, longe da casa do pai, sem esta cobertura protetora, ele sofre decadência, falência, vergonha, desprezo e morte. Porque o próprio pai, quando o filho volta, diz: estava morto e reviveu. Agora, aonde o filho pródigo
acertou. Aonde o filho pródigo acertou? Primeiro, ele reconheceu que errou. Ele reconheceu o erro. Ele foi honesto para reconhecer que o seu sofrimento era consequência da sua decisão estúpida. E uma coisa que eu acho muito importante no filho pródigo é que ele não transfere a culpa para ninguém. Ele não transfere responsabilidade. Ele não transfere para o diabo, ele não transfere para Deus, ele não transfere para o pai, ele não transfere para ninguém. Ele cai em si e simplesmente diz: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ou seja, ele assume o erro e vou pedir perdão para o meu pai, para Deus. Eu reconheço que fui estúpido, ordinário. Eu não pensei nas consequências como eu deveria pensar. Não pensei no meu pai como eu deveria pensar. Não pensei na minha família. Não pensei nos que me consideravam. Eu decidi errado. E porque eu errei, eu vou consertar. Para de transferir para os outros. Tem pessoas que acham mais fácil falar: foi o diabo, mas e a sua parte? Presta atenção. Alguém disse a verdade: o diabo gosta quando você transfere para ele a responsabilidade, porque para ele não tem mais jeito. Para o diabo a tendência é diabolizar cada dia mais. E sabe por que o diabo gosta que você transfira para ele a sua responsabilidade? Porque enquanto você não assume a sua responsabilidade, você não muda. Você não muda. Você sempre acha que é o diabo, maldição hereditária, meu pai, meu avô, meu bisavô, então é destino. Não! A gente precisa, de forma definitiva, assumir a responsabilidade do próprio erro. E esse menino agora acerta. Ele reconhece que errou. O segundo, primeiro ele reconheceu o erro, certo? Ele reconheceu o erro. Segundo, ele reconheceu, preste atenção, ele reconheceu o valor. Ele reconheceu o valor do pai. Primeiro ele reconhece o erro. Segundo, ele reconhece o valor do pai. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. E não só o valor do pai, mas ele reconhece também o valor da sua casa. Ele reconhece o valor do pai, ele reconhece o valor da casa. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Infelizmente, eu vejo muitos filhos que não reconhecem o valor do pai. Eu vejo muitas filhas que não reconhece o valor do pai. E quantas pessoas gostariam de ter um pai para ouvir seus conselhos? Quantas pessoas gostariam de ter um pai para dar um abraço afetuoso? Quantas pessoas gostariam de ter um pai para sentar à mesa e com ele fazer uma refeição? Quantas pessoas gostariam de ter um pai para dizer: papai, te amo? Outros têm pai, mas não reconhece, não honra, não considera, não leva a sério. Como você tem visto seu pai?
Como você tem honrado seu pai? Que valor tem o seu pai para você? Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, a Bíblia está falando, honra a tua origem. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, diz, honra a tua origem. Tem muita gente que ainda não se deu conta de que caminha debaixo, não da bênção, mas da maldição, pela forma como desconsidera o pai, destrata o pai, desonra o pai. Na Bíblia, desonrar o pai e a mãe é altamente amaldiçoante. Você que está aqui me assistindo, eu quero falar com você agora, bem de perto aqui. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que Deus me colocou aqui e parou você aí sem que haja um propósito nesse encontro. O filho pródigo só reconheceu o valor do seu pai quando perdeu tudo. Ele perdeu tanto ao ponto de dizer, eu estou aqui cuidando de porcos. E olha aonde eu cheguei. Para os porcos tem comida, mas para mim ninguém dá nada. Ele olha para os porcos se alimentando, com o seu estômago roncando de fome, e agora ele tem desejo de comer o que os porcos comem. Quando alguém chega ao ponto de ter inveja de porcos, é porque ele desceu o último degrau da dignidade humana. E agora ele não tem muitas alternativas. E ele começa a fazer uma retrospectiva, uma viagem para trás, até sua casa. E ele diz, eu tenho um pai que eu não valorizei. Eu tenho um pai que eu não dei a ele o valor que ele tem. Eu tenho um pai que tantos gostariam de ter. Como eu fui estúpido. Como eu fui ignorante. Como eu fui insensato. E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele reconhece o valor. Ele reconhece a preciosidade, ele reconhece a importância, ele reconhece o valor do pai. Ei, presta atenção. Quando é que você vai reconhecer o valor dos seus pais? Quando você perder tudo. Quando você chegar ao último degrau da escada da dignidade humana. Quando? O tempo de reconhecer o valor do pai é hoje. Liga para o seu pai hoje. Liga para sua mãe hoje. Manda uma mensagem de amor. Manda uma mensagem de gratidão. Mande uma mensagem de perdão. Manda uma mensagem de reconhecimento do valor. O filho pródigo acertou quando reconheceu o valor do pai. Em terceiro lugar, o filho pródigo acertou quando ele tomou o caminho, de volta. O filho pródigo acertou quando tomou o caminho de volta.
Esse é um caminho difícil, porque você tem que pisar no orgulho. Ele tomou o caminho de volta, e esse caminho é difícil, porque você tem que vencer a você mesmo. Esse caminho de volta é difícil, porque você tem que vencer as vozes que tentam te convencer que é vergonhoso. E hoje eu estava lendo um livro, quando voltava de Fortaleza, aonde o autor diz que vergonha e orgulho são duas coisas que caminham juntas. O orgulho diz: não se humilhe, é humilhante demais. Não volte, não se humilhe. E a vergonha diz: é vergonhoso demais. Percebe como orgulho e vergonha são duas coisas que andam juntas? Não tome esse caminho de volta. É humilhante demais. Aí a vergonha vem e diz: não tome o caminho de volta. É vergonhoso demais. O filho pródigo venceu o orgulho e venceu a vergonha. É tudo o que você precisa hoje. Eu sinto no meu espírito que esse culto está sendo ministrado, talvez, quem sabe, de forma específica e pontual para uma pessoa. Eu creio nisso. Muitas vezes Deus mobiliza uma estrutura. Muitas vezes Deus mobiliza pessoas. Muitas vezes Deus promove um congresso, um encontro, um seminário de olho em uma pessoa. Tamanho é o amor dele por você. Talvez nem você imagina ou consegue dimensionar o quanto Deus te ama. O quanto Deus te quer em casa, perto dele, sentado à mesa com ele. O quanto Deus quer te restaurar. Como filho pródigo hoje, vença o orgulho, vença a vergonha, volte-se para Deus, volte para casa, reencontre-se com teu pai, com a tua mãe, peça perdão. Não é humilhante, não é vergonhoso, pelo contrário, esse é o caminho do arrependimento, e é o caminho da restituição, da restauração, da ressurreição, é o caminho de uma vitória plena. Aonde é que o filho pródigo acertou? Primeiro, reconheceu o erro, reconheceu o valor do pai e da sua casa, tomou o caminho de volta. Número 4, aonde é que o filho pródigo acertou? Ele não buscou atalhos, não. Todo atalho é perigoso. Ele não buscou atalhos. Não. Ele não buscou atalhos. Ele não buscou um jeitinho. Ele não buscou arrumar uma situação que o livrasse do confronto com o seu pai, de ter com o seu pai. Escute o que eu vou dizer para você. Quando a gente fala de reconciliação, quando a gente fala de perdão, quando a gente fala de conserto, não tem atalho, não tem jeitinho, não tem justificativa. Tem gente que quer se justificar, gente que quer racionalizar o erro, gente que quer transferir culpa para o outro. Sabe por que eu fiz? Sabe por que eu fui? Não! Para com isso, assuma o erro. Não busque atalho. Não tem conversa, não tem meia conversa. Errei, fui mal, traí, prejudiquei, fiz o que não deveria, perdi tudo,
flechei seu coração, magoei seu coração, te fiz chorar e estou aqui para pedir perdão. Esse é o caminho da vitória. Essa é a atitude que leva Deus, como Pai, dizer: estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aí ele nos abraça e nos beija e manda alguém matar um bezerro cevado e promove uma grande festa. Por quê? Porque essa é uma atitude que mexe com o coração de Deus, com o coração do Pai. Atitude de gente que não arruma um jeitinho, busca um atalho, aceita o desafio de encarar a situação do jeito que ela é, pedindo perdão e reconhecendo que errou. Ele diz: vou ter com o meu Pai. Sabe, eu quero orar por você que está tão longe de Deus e tão longe do seu pai biológico. Eu quero orar por você que está tão longe de Deus e tão longe da sua própria família e da sua casa. Sabe, Deus está falando com o filho aqui, que flechou o coração dos pais. E tem vozes dizendo: se você voltar lá é muito humilhante. Se você for lá pedir perdão é muito vergonhoso. Isso é a voz do capeta. Isso é a voz do diabo. Ouça o que o Espírito Santo diz para você hoje. Toma esse caminho de volta. Reconhece o erro. Vai lá. Eu decepcionei o pastor e a pastora. E eu estou morrendo de vergonha. E tem algo em mim que diz que é muito humilhante se eu for lá. Não. Ouça a voz da graça de Deus. Ouça a voz do amor de Deus. Ouça a voz da misericórdia de Deus. Ouça a voz que procede da cruz. Vença o orgulho, vença a vergonha. E receba o abraço do Pai. Hoje é a noite de perdão. Hoje é a noite de reconciliação. Hoje é a noite de transformação.